qual a maior herança que você pode deixar para um filho seu? Inteligência. E nada igual, né? E na medicina, infelizmente, nós temos o que nós chamamos de iodofobia. O médico acha, erradamente, que se ele der iodo para uma pessoa, ele vai lesar a tireoide dessa pessoa. Por que ele acha isso? Porque no momento que ele começa a dar iodo, há uma elevação do TSH. E na medicina clássica, o TSH aumentado quer dizer lesão da tireoide. Não nesse caso. Quando eu começo a dar iodo para uma pessoa, eu começo a desintoxicá-la de bromo, de flúor, de cloro, que são os outros halógenos que competem com iodo. E nesse processo de eliminar esses outros, eu começo a ter problemas. Eu posso ter até a coisa que eles chamam de alergia de iodo, que na realidade não é alergia. Ninguém tem alergia a iodo inorgânico. É justamente a reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que mostra que muitas vezes para você curar, você tem que piorar um pouquinho primeiro. Porque se eu estou fazendo um detox em você, e 90% a 95% das toxinas ficam no tecido adiposo, porque elas são lipossolúveis, eu começo um detox, o que acontece com o detox? A toxina sai do tecido adiposo e vai para o sangue. E aí ela vai para o cérebro, aí tem uma reação, dor de cabeça, entendeu? Tem o chamado Hersheimer. Então muitas pessoas pensam que estão piorando, na realidade estão melhorando. Então esse processo da falta de iodo é um problema seríssimo, muito sério. E como o médico tem medo de trabalhar com iodo, tem estudos lindos mostrando que quanto mais cedo você começar a dar iodo com a gestante, maior vai ser o QI da criança. Eles têm estudo comparando, começando a dar iodo para gestante com 3, 4 semanas de gravidez, 16 semanas de gravidez, ou no pós-parto, na amamentação, e avaliando o QI, coeficiente de inteligência dessas crianças, 18 meses depois. E é impressionante a diferença. Quanto mais cedo a mãe começou a receber iodo na gestação, mais inteligente é o filho. Infelizmente, nós não nos beneficiamos disso, porque o ginecologista tem medo de dar iodo. O endocrinologista fala com ele que é perigoso, e ele acaba não dando. E quem sabe disso e faz, se beneficia. Eu fiz isso com meus filhos, fiz isso com os meus netos, e só tem benefício com isso. Eu acho que uma mulher grávida, ela tem que tomar durante a gravidez inteira, é isso que eu pratico em casa, ela tem que tomar 300 ml de água de coco diariamente, desde o dia que ela sabe que ela está grávida, até ela parar de amamentar, porque tem o ácido capróico, caprílico, cáprico e láurico, muito interessante isso. Ela tem que tomar vitamina D3, que não é vitamina, foi erradamente chamada de vitamina, é o mais potente hormônio esteroidal. Ela tem que fazer uso de DHA, que é o doxahexanoico, que é um ômega 3, que ajuda na formação do cérebro da criança. Quando uma mãe está deficiente de DHA, a maioria está, infelizmente, o bebê rouba do cérebro da mãe. E a mãe, então, vai desenvolver depressão pós-parto, em consequência dessa perda do DHA, do doxahexanoico. E o iodo. Então, quando você faz esse quarteto da gestação, você dá o iodo, você dá o DHA, você dá água de coco, você dá a vitamina D3, você tem filhos super gênios. Todos saem extremamente inteligentes. Então, os benefícios são os mais variados. Você não tem ideia o que é. A mãe não tem muito iodo, tem pouco iodo, a criança nasce com uma doença chamada cretinismo. Cretinismo é o seguinte, o QI dela é muito baixo, 50, 60 de QI, e ela não cresce, ela fica anã. Ela fica anã e ela não tem desenvolvimento mental. E é por falta de iodo, você vê que coisa, por falta de iodo. No caso dessa suplementação, existe uma média para cada adulto? Cada caso é um caso, e você encontra isso na natureza, ou você vai numa farmácia de manipulação? Como é que seria feita essa suplementação? O japonês ingere 100 vezes mais iodo do que o brasileiro, por dia. E como é que ele faz isso? No café da manhã, no almoço, no jantar, ele tem seaweed, ele tem algas marinhas. A alga marinha, ela consegue concentrar 20 mil vezes mais iodo do que a água que está em volta dela. E isso termina no prato do japonês. Então, kelp, por exemplo, que é um produto que você encontra em lojas de alimento aqui,
alimentos saudáveis, alimentos funcionais, é uma alternativa. A melhor sugestão que eu tenho é a chamada solução de Lugol. Lugol, em 1829, talvez até por uma inspiração divina, era um médico francês muito famoso, Jean Lugol, ele juntou o iodo com o iodeto de potássio e fez uma solução, 5% de iodo, 10% de iodeto de potássio, 85% de água destilada. E essa solução de Lugol, desse jeito que eu acabei de falar, você coloca 2 gotas em um copo d'água por dia e você toma, e isso é o suficiente para você restaurar a sua situação. Iodo é mais barato que água, mais barato que banana, como se diz por aí. É muito fácil fazer, qualquer farmácia de manipulação sabe fazer uma solução de Lugol a 5%, entendeu? E não precisa de receita. Qual a maior herança que você pode deixar para um filho seu? Inteligência, e nada igual, né? Uhum.